Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 6 de setembro de 2025, sábado, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? O que é o mundo é o nosso texto de hoje. O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar, e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sonhos vêm a ser o chamado de Deus e um novo propósito. Pode ser dado a toda percepção por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo que fala contigo. E deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo. E não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos temos que contemplá-lo através dos olhos do Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Muito bem. Lição do dia. Penúltima do texto, o que é o mundo? O perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. O perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. O perdão retrata um mundo em que não há mais sofrimento, em que a perda vem a ser impossível e a raiva não faz nenhum sentido. O ataque se foi e a loucura chegou ao fim. Que sofrimento pode ser concebível agora? Que perda pode ser mantida? O mundo vem a ser um lugar de alegria, abundância, caridade e de doação sem fim. É agora tão semelhante ao céu que se transforma rapidamente na luz que ele reflete. E assim a jornada que o Filho de Deus começou terminou na luz da qual ele, o Filho de Deus, veio. Ok? Pai, queremos devolver as nossas mentes a Ti. Nós as traímos, nós as mantivemos presas na amargura e as amedrontamos com pensamentos de violência e morte. Agora queremos novamente descansar em Ti, tal como Tu nos criaste. Então eu vou fazer um comentário aqui sobre essa lição muito importante. O perdão põe fim a todo sofrimento. Ponto. Como o perdão pode pôr fim a todo sofrimento?
Se eu estou em sofrimento, de qualquer natureza que seja ele, eu estou num estado de não perdão. Eu não perdoo o fulano que aprontou comigo, eu não perdoo a vida, eu não perdoo Deus, porque eu olho para minha vida e falo assim, poxa, eu sou uma pessoa tão boa porque Deus está me punindo. Admitam que nós pensamos assim, porque nós pensamos assim. Nós não perdoamos o universo, nós não perdoamos os nossos pais, nós não perdoamos o nosso governo, nós não perdoamos o nosso planeta, nós não perdoamos. Então, esse não perdão nos traz um sofrimento. O não perdão implica algo muito interessante. Quando não estou perdoando, não estou no fluxo da vida. Perfeito? Quando eu estou no fluxo da vida, eu me recordo de que eu não vejo o quadro inteiro. Então eu não posso julgar. Se eu não posso julgar, nem há o que perdoar. Eu não vejo o quadro inteiro. Eu estou olhando a cena pelo buraco da fechadura. Apenas o Divino Espírito Santo pode perdoar. Pode julgar, perdão, porque apenas o Divino Espírito Santo pode ver o quadro inteiro. Perfeito? Muito bem. Então o perdão põe fim a todo sofrimento. Só tem um jeito de eu estar sofrendo. É quando eu estou resistindo ao fluxo da vida, ao que a vida está me trazendo aqui e agora. Porque se eu encaro a vida como um rio, e por uma parte que eu vou passar, o rio vai ser caudaloso, turbulento, e eu vou ter que me equilibrar de uma maneira diferente de quando eu estiver naquela outra parte em que tudo flui muito calmamente, o meu sofrimento vai ser reduzido, quiçá eliminado. Então estou fluindo com a vida, aqui e agora. A vida me traz experiências, a vida me traz aprendizados, a vida me traz pessoas, né? Ontem, vou dar um exemplo disso para vocês. Ontem eu chamei meus amigos para comemorarem o meu aniversário. Alguns amigos não puderam vir, tiveram contratempos. Eu fiquei triste. Aí, conversando com uma amiga que veio, e que é minha amiga de um curso em Milagres, ela virou para mim e falou assim, Jaque, entenda que quem veio era quem precisava vir. Quem veio era quem precisava estar aqui. E eu falei, amiga, você tem toda a razão. Vamos olhar para isso desta forma. O sofrimento desapareceu. Um exemplo meio bobinho, mas se você pegar esse exemplo e fizer uma extrapolação para outras situações de sua vida, você verá que é exatamente assim que a coisa acontece, tá? Aí ele diz assim, o perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. Vamos à segunda frase. O perdão põe fim a toda perda. Ponto final. O perdão põe fim a toda perda. Ah, mas como? Eu perdi o meu marido para a sirigaita da vizinha que dava em cima dele. Sirigaita é ótimo, né, gente? Sirigaita entrega a idade. A piriguete da vizinha que dava em cima dele. Perdi o meu marido. Vejam a situação. Eu perdi o meu marido para a sirigaita da vizinha que dava em cima dele. Então, essa é a minha crença. Nossa, essa crença me dá um sofrimento imenso. Essa crença me traz dor. Eu amava o meu marido, não queria tê-lo perdido. E se eu penso assim, talvez o meu relacionamento com o meu marido já tivesse chegado a um termo e eu não estava conseguindo ver isso. Talvez tenha sido livramento. Talvez eu precise aprender algo com esta perda. Talvez eu precise abrir o meu coração para que o meu próximo marido possa chegar na minha vida. Cadê o sofrimento? Aí não tem mais julgamento. Não tem mais julgamento, é facílimo de perdoar.
né? O perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. Pronto. Como assim? Como assim, Jaque? Jesus tinha tomado umas caipirinhas antes de declarar isso. O perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. Perdi minha casa. Perdi minha casa, vou agradecer porque tenho uma casa nova. Perdi meu emprego, vou agradecer porque tenho um emprego novo. Perdi uma oportunidade de trabalho, vou entender que está vindo uma oportunidade de trabalho melhor para mim. É assim. É fácil, Jaque? Não, não é fácil. É simples. Depois que você entende, é muito simples. Mas não é fácil. Mas, à medida em que você praticar, e o segredo é ficar no momento presente, é estar no fluxo, e aí eu sugiro que vocês leiam aquele livro maravilhoso do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Fica muito mais fácil. É como se as nossas mentes, elas fossem algo muito rígido. E essa compreensão espiritual, ela amolece as nossas mentes. Então, à medida que que é o que a Sechonoye chama de mente dócil, à medida em que a nossa mente vai ficando mais, que as nossas mentes vão ficando mais dóceis, você experimenta aquilo que a minha professora de um curso em milagres carinhosamente chamava de o tempo em que você fica na M. E ela não falava M não, tá, gente? Ela falava o palavrão mesmo. Então, é um conceito que do qual jamais me esquecerei. Então, antigamente, você ficava 10 anos na M porque o seu marido, entre aspas, abandonou você com a sirigaita da vizinha. Tá bom? Hoje você fica 1 ano. Hoje você fica 1 mês. Hoje você fica 10 dias. Hoje você fica 1 dia. E você sai, você vai para a academia e você descobre que você agora pode paquerar aquele lindo exemplar do sexo masculino de barriga tanquinho, o qual você não podia paquerar pelo simples fato de ser uma senhora comprometida, digna, uma mulher honesta, uma mulher de Deus. Agora você está absolutamente livre para paquerar este homem e, quiçá, este homem também se sinta interessado por você. Entenderam? Então vou repetir para vocês o que eu ouvi durante 10 anos, todas as semanas, que eu ouvia todas as semanas. Qual é a diferença entre um estudante de um curso em milagres e uma pessoa que não está num caminho espiritual ou um não estudante de um curso em milagres? É o tempo em que você fica na EMI. É o tempo em que você leva para aprender esta lição. O perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. Ficar no momento presente também nos remete a um belíssimo conceito, a um belíssimo lema dos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje. Eu vou ficar só por hoje aqui na lição que eu tenho que praticar. Só por hoje não vou beber. Só por hoje não vou encher a cara. Só por hoje vou agradecer por esse problema pelo qual estou passando para efetivamente poder manifestar algo diferente na minha vida, né? Então, isso me lembra algo muito interessante que nós vamos explorar nas próximas lições. O que está aparecendo na minha vida, outra coisa que a minha professora falava, né? Se tá bom, aproveita, se tá ruim, aprende. O que está aparecendo na minha vida ou é amor, alegria, contentamento, e aí eu aproveito, ou é aprendizado, lição, desafio, e aí eu aprendo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E aí eu começo a olhar para mim de uma maneira muito interessante. Eu começo a olhar para mim como se eu fosse o tal do guerreiro, o arquétipo do guerreiro sobre o qual a gente falou ontem, né? O guerreiro, ele vai para onde fazer o quê? Ele vai para a academia de artes marciais, encontrar um inimigo, entre aspas, um oponente para ele poder treinar. Não é?
Não é assim que funciona? Por isso que as artes marciais têm tanto para nos ensinar. E ela fala no livro, a gente vai ler um pouco mais do livro hoje, algo que é sensacional. O meu inimigo sou eu. Sabe aquele salmo lá que a gente lê, que eu adoro, o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Põe uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Quem são os meus inimigos? Os meus defeitos de caráter. Os meus defeitos de caráter são os meus inimigos. A minha preguiça, a minha vaidade, a minha arrogância, a minha gula, a minha luxúria, a minha ira. Não sei, acho que falei todos. Tá? Esses são os meus inimigos. Então eu estou aprendendo a ser um guerreiro, a ser uma guerreira no meu próprio mundo. E qual é o meu mundo? É o meu reino mental. Por quê? O mundo que me rodeia, o mundo que me cerca é apenas uma projeção do meu conteúdo mental. Então, se eu posso abençoar a tudo e a todos, né? Há 15 dias atrás, já era para eu ter contado isso para vocês, eu caí num golpe. Eu ia comprar uma passagem para viajar para São Paulo, uma passagem aérea, e eu tentei várias vezes fazer a compra da passagem pelo aplicativo da Gol, tava com problema. Tentei fazer pelo site da TAM, esbarrei na minha falta de senha, que tá gravada sei lá onde. E aí tô no Instagram e me apareceu um site falso, igualzinho ao da TAM. E as passagens estavam com um preço bom e eu comprei e paguei no Pix e eu perdi este dinheiro. E aí, inicialmente, eu fiquei muito chateada. E aí eu falei com o Espírito Santo. Eu acionei lá o mecanismo, né, de devolução especial do Banco Central, entrei em contato com o meu banco, entrei em contato com o banco que recebeu a transferência. Não foi possível reaver o dinheiro. Muito bem. E aí eu precisava olhar para essa situação de uma outra forma. E aí eu orei, pedi ao Espírito Santo, me mostre um milagre por trás dessa situação. E vieram algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, eu agradeci por não ter sido um valor maior. Em segundo lugar, eu agradeci pelo aprendizado. Então vou dar um conselho para vocês. Não comprem nada ao serem redirecionados pelo Instagram. Escolha o que você quer, entre no navegador, seja o Chrome, seja o Internet Explorer, o Edge, o que você quiser, o Mozilla. Vá lá, selecione o que você quer comprar e faça a sua compra. Porque eu descobri que o Instagram não se responsabiliza. Olhem que interessante. Os sites falsos pagam ao Instagram para promoverem os posts deles. E o Instagram, então, lava as mãos. É como se fosse um traficante de drogas fazendo propaganda do seu produto, que com certeza deve ter, né? Mas enfim, foi um site falso da TAM, o site era perfeito, eu selecionei tarifa, tinha como você fazer o login, o site era perfeito, uma cópia, uma réplica perfeita. Muito bem. A TAM não se responsabiliza. A TAM diz para você assim, esse problema é seu, não tenho nada a ver com isso. Se você é burro e compra uma passagem aérea num site falso, eu não tenho nada a ver com isso. O que em certa medida, na minha opinião, é verdadeiro, em certa medida não. Porque se alguém estiver aqui se fazendo passar por Jaqueline e pedindo Pix para vocês, eu de alguma maneira vou ter que, se eu for alertada, eu vou ter que tomar uma providência. Eu, Jaqueline Mariano. A outra coisa que me libertou foi o seguinte pensamento. Esse dinheiro, ele foi para alguém. E esse alguém precisava mais do que eu. Então eu vou abençoar esse dinheiro e vou pedir a Deus que esse dinheiro tenha sido utilizado para algo bom. Que essa pessoa, de repente, tenha comprado uma comida, uma coisa que ela precisasse, um livro, um computador, não sei.
E aí, quando eu pedi ao Divino Espírito Santo para me ajudar a abençoar essa pessoa que recebeu o dinheiro, praticamente a história saiu da minha cabeça. Outra coisa, um tremendo aprendizado. Um tremendo aprendizado, né? Porque como eu sempre me considerei assim esperta com relação a essas coisas de internet, eu comecei a mexer em computador, eu era muito novinha, eu fui fazer minhas formações em curso de computação, eu não estava nem na faculdade, eu estava na escola técnica, meus pais pagaram para mim, eu fiz um monte de curso, fiz curso de programação, eu sou programadora em linguagem Basic, acreditem se quiserem, isso é muito, muito, muito velho, mas eu sou programadora formada. Eu sempre adorei computador, eu me dou super bem com os meus equipamentos eletrônicos, tenho o maior amor por eles, o maior cuidado. Tenho notebook, tenho computador, tenho o computador do trabalho, tenho outro notebook, tenho 2 tablets, tenho um monte de celular, porque eu gosto, adoro tecnologia, amo, adoro computador, facilita a minha vida, trabalho o dia inteiro sentada na frente de um computador, né? Então essa sempre foi uma linguagem fácil para mim, né? Eu costumo dizer, inclusive, que as máquinas falam comigo, né? Então quando eu tô lá, essa semana mesmo, eu tava mexendo num sistema e eu tava fazendo um negócio errado. E eu não sabia como fazer certo. E eu enviei, assim, uma mensagem pro software. Eu falei assim, me mostra, me ensina. E aí eu cliquei num ícone e o ícone abriu a página correta, né? Então, foram vários aprendizados, né? Mas, percebam que eu pratiquei essa lição. O perdão pôs fim ao meu sofrimento. Eu perdoei essa pessoa, porque essa pessoa, evidentemente, se tá roubando do outro, ela tá numa profunda ignorância, né? E eu abençoei esse dinheiro. E eu peço realmente a Deus que esse dinheiro circule alimentando a economia de uma forma positiva, né, gente? Porque estelionatário também come, também bebe, também tem filho, também paga colégio, né? Também vai no hospital, né? Estelionatário, ladrão, bandido, corrupto, assassino também é gente como a gente, né? Então, que esse dinheiro vá como uma bênção e que o universo arrume uma forma de me devolver esse dinheiro, tá? Então, o perdão, essa consciência pôs fim ao meu sofrimento. Então, é assim que a gente pratica a lição. Ah, Jaque, mas é muito difícil porque me roubaram e agora eu tô morando de favor. Então, abençoe a experiência de estar morando de favor. Talvez você tenha algo para aprender com as pessoas que estão te recebendo. E agradeça porque o seu novo lar está a caminho. Eu agradeço a Deus porque esse dinheiro que me foi roubado está retornando para mim multiplicado agora. Eu agradeço a Deus. E agradeço pela oportunidade de ter podido aprender e agradeço pela oportunidade de ter podido servir com esse dinheiro. Ontem eu conversando com a minha amiga da Seitianoye, que é advogada, né? Ela veio para comemorar meu aniversário. Ela falou para mim que nós podemos processar o banco que recebeu, porque o banco que recebeu está abrindo contas num CNPJ que é falso, de uma empresa fraudulenta. Então talvez a gente faça isso. Ainda não sei, estamos combinando, tá? Então o perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. Por mais estranho que você ache que essa lição seja, essa lição é verdadeira. E se você praticá-la, você vai começar a deixar as correntes pelo caminho. Então, se não foi perda, foi na verdade, não foi uma perda, foi uma porta para que ganhos maiores entrem na minha vida. Assim estou vendo. Não foi perda. Então o universo vai precisar arranjar uma maneira de trazer para minha vida coerência com relação a este pensamento. É uma oportunidade para que um bem maior se multiplique na minha vida, apareça na minha vida. Uma oportunidade para ser grata. Outra lição que eu aprendi. Me lembrei do mestre Luiz Antônio Gasparetto.
Se você for roubado, lembre-se de que você é roubável. Só o roubável é roubado. Se você está sendo roubado, é porque você está se preocupando demais com a opinião dos outros a seu respeito. E eu estou num momento da minha vida em que, infelizmente, isso é verdade. E eu tô tendo que trabalhar o pensamento, o seguinte pensamento: as pessoas têm o direito de achar de mim o que elas quiserem. Elas têm o direito. Quem me conhece bem sabe que eu não sou o que está sendo dito que eu sou. E quem não me conhece bem e acredita, infelizmente essas pessoas têm esse direito. E talvez isso seja um sinal de que elas não têm mais espaço na minha vida. Entendem? Mas às vezes as pessoas pensam mal da gente porque elas precisam pensar mal. Para que elas possam ter uma escusa, uma desculpa para agirem de certa maneira conosco, né? Vou dar um exemplo para vocês. Lá na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler conseguiu convencer os alemães de que os judeus eram os causadores, os responsáveis pela crise econômica pela qual o país passava. Então, quem comprou aquela mentira, comprou porque quis arranjar uma maneira, uma desculpa para, de repente, tratar mal um vizinho judeu. Entenderam? Ah, o meu vizinho é judeu, eu nunca gostei desse cara. Ah, o chefão aqui, o presidente, o chanceler, né? Ele era chanceler, né? Eu acho, né? Ele tinha um cargo lá que não era primeiro-ministro, não era presidente da república, eu não sei muito bem dessa parte da história. Falou que os judeus são ladrões, falou que os judeus são os responsáveis pela crise econômica que a Alemanha enfrenta hoje. Pronto, isso já é uma desculpa para eu agir mal com os judeus. Mas talvez o meu desejo de agir mal com os judeus estivesse sempre dentro de mim. Por que razão a gente não sabe, aí é outra história. Então, às vezes, as pessoas estão acreditando nas maledicências a meu respeito ou a seu respeito porque elas precisavam apenas de uma desculpa. Então, a gente precisa dar permissão a elas e não dar importância para o que falam e fazem. E se isso for me afetar, então eu vou buscar os meus direitos, né? Entenderam? Então isso foi outra observação que talvez o universo tenha utilizado esse episódio para me chamar a atenção a respeito de eu estar me preocupando com o que as pessoas falam de mim. Porque as pessoas estão falando mal de mim, mas não estão me chamando para conversar. Ei, você fez isso? Ei, isso é verdade? Ei, o que está acontecendo? Bom, se eu não dou ao outro o direito da réplica, então eu tenho palavras vazias. E é assim que as fofocas se propagam. Então, qual é o nosso papel nisso? O nosso papel nisso é simplesmente nós nos resguardarmos e ficarmos em paz com o fato de que a gente falando mentiras a nosso respeito por aí. E esse é um direito dessas pessoas. E talvez hoje vai existir uma pessoa que não vai gostar desse vídeo, ou que não gostou de um vídeo anterior, e essa pessoa que nunca me viu, que não me conhece, talvez esteja em outro país, não vai nunca me encontrar, não vai nunca me conhecer, ela vai falar mal de mim. Como nós fazemos. Ai, não gosto desse jornalista. Ok, é o meu direito. Tá bom? Então o perdão põe fim a todo sofrimento e perda. Melody Beach. Texto do dia 6 de setembro. O bem do 10º passo. Estamos comentando o 10º passo, né? O 10º passo diz: continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Isso não sugere que ignoremos o que está certo em nossas vidas. Diz que continuemos a fazer um inventário pessoal e que nos mantenhamos focalizados em nós mesmos. Sempre. Sempre focado em nós mesmos. Não no umbigo, no espelho. Tá bom? Não no umbigo, no espelho. Quando fazemos um inventário, sempre queremos incluir muitas coisas. Podemos buscar sentimentos que exigem nossa atenção. Podemos buscar de volta a baixa autoestima.
Podemos procurar as velhas maneiras de pensar, sentir e agir. Podemos procurar por erros que precisamos corrigir. Mas uma parte importante do nosso inventário é concentrarmos-nos no que estamos fazendo corretamente e em tudo que esteja ocorrendo de bom à nossa volta. Parte da nossa codependência está em nos concentrarmos excessivamente no que está errado e no que podemos estar fazendo de errado, real ou imaginário. Procure sem medo, com um olhar carinhoso e positivo. O que fez de certo hoje? Comportou-se diferente do que teria feito há um ano? Ah, com certeza. Procurou por alguém e permitiu-se ser vulnerável? Yes. Pode cumprimentar-se por isso? Yes. Teve um dia ruim, mas lidou bem com isso? Sim. Demonstrou gratidão ou aceitação? Sim. Ontem recebi meus amigos, ganhei um monte de presente de aniversário bonito, foi muito legal. Recebi carinho, recebi amor, comprei uma torta de chocolate, cantamos parabéns, tive velhinha de aniversário, foi uma super celebração. Foi maravilhoso, com as pessoas que eu amo e que eu sei que me amam. Assumiu a responsabilidade por si mesmo de uma forma que não teria feito antes? Sim, com a questão do roubo. Reservou um tempo para rezar ou meditar? Sim, já rezei, já meditei. Confiou em Deus? Sim, todos os dias. Deixou alguém fazer alguma coisa para você? Sim, todos os dias. Até nos nossos piores dias podemos encontrar pelo menos uma coisa que fizemos direito. Sim! Hoje é o seu dia de fazer uma lista de todas as coisas que você fez direito nessa semana, tá? Lembrando que amanhã nós temos live, nós temos aula ao vivo, nós vamos estudar o capítulo 11 de Um Curso a Milagres. Amanhã a gente vai para aquele texto longo, provavelmente ele vai ter 2 aulas, tá? É o último item do capítulo 11. Algo para nos sentirmos esperançosos. Uau, como você é maravilhoso. Algo para almejar. Podemos nos concentrar realisticamente nas visões do que isso pode ser. Deus, ajude-me a libertar-me da minha necessidade de ficar imerso em negativismo. Posso mudar a energia de negativa para positiva em mim e no meu ambiente. Acenda um incenso. Acenda o seu vaporizador ligue o seu vaporizador de aromaterapia. Reafirmarei o bom até que isso pareça e se torne real. Buscarei também uma qualidade que goste em alguém importante para mim e correrei o risco de dizer isto a ele ou a ela. Eu já te disse como você é maravilhoso hoje, meu aluno. Eu já te disse como você é maravilhosa hoje, minha aluna. Você que está aqui comigo no 249º dia, praticando um curso em milagres, então não tem jeito, você é absolutamente maravilhoso. Olhem que interessantes. O Davidson, gente, o meu aluno de 10 anos, eu postei a foto dele no Instagram, tá? Super estiloso, fofíssimo, lindo. Um sorriso lindo, ele escreveu: Oi, Jaqueline, bom dia, tudo bem? Eu gosto de ver o Aslan. Aslan está dormindo no sofá. Hoje ele não vai aparecer. Mas gosto de ouvir você falar. Oi, Aslan, tudo bem? O nome do meu gatinho é Nick. Ah, gente, manda uma foto do Nick pra mim pelo Instagram pra eu publicar. Eu adoro publicar foto de gato, vocês sabem. Né? E a Elane, a mãe dele, botou assim: esse vídeo me foi altamente útil para algumas mudanças que preciso fazer. E o resto da galera agradecendo. Gente, vocês que estudam o curso em milagres comigo, tem um colega de 10 anos de idade. Isso não é o máximo? Você tem um colega de 10 anos de idade que hoje está estudando o perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. Vocês imaginam a potência que este garoto vai ser daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos esse garoto vai ser uma potência, esse garoto vai ser imparável. Né? Elane, parabéns, tá? Isso aí é merecimento. Muito bem, queridos e queridas. Vamos ler um pouco aqui do livro O Sucesso Sagrado. Capítulo 9, Mulheres despertando e as montanhas se movendo, né? O que não faz uma mulher desperta, o que não faz um ser humano desperto, né?
né? Eu me lembro que minha avó, que tinha um bigode de portuguesa, porque a minha avó era uma portuguesa clássica, baixinha, rechonchudinha, cabelos lisos e finos, branca como uma folha de papel. Ela tinha um bigode de portuguesa e ela falava assim: com mulher de bigode nem o diabo pode. E eu insisto em tirar o meu bigode com regularidade, porque herdei um bigode de vovó, não é mesmo? Então, gente, moveremos montanhas aqui todos juntos. Com o Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Não há jornada, há apenas um despertar. Um curso em milagres. Alguma coisa está acontecendo, é o nome do texto. Quando as mulheres adormecidas, elas despertam, as montanhas se movem. Provérbio chinês. Em 21 de setembro de 2011, o presidente Obama declarou no seu discurso às Nações Unidas: alguma coisa está acontecendo no nosso mundo. A forma como as coisas têm sido não será a forma como elas serão. Uma coisa que está acontecendo. Eu alcancei um ponto no relacionamento com as... um ponto alto, né? No meu relacionamento com as mulheres que têm poder. As mulheres adormecidas estão acordando. Eu diria para vocês que todos os seres humanos adormecidos estão acordando. Abraçando o seu poder pessoal, em termos pessoais e econômicos, infundindo os princípios femininos no nosso planeta, digamos assim, sufocado pelo nosso patriarcado. Eu não gosto muito dessa conotação para o patriarcado, tá? Não gosto. Patriarcado para mim tem outra noção, tem outro significado. Eu vou dizer para vocês que é colapsado pelo sistema de pensamento do ego negativo. É assim que eu falo. Porque patriarcado, para mim, você dizer que a gente está num sistema de patriarcado, para mim tem duas conotações. Primeiro, que está errado. Se você pegar a palavra patriarcado no dicionário, ela tem um significado muito... vamos ler o significado da palavra patriarcado? Não tem nada a ver com conotações. É algo extremamente prático, tá? Então vamos lá, vamos ver o significado. Então essa coisa... E outra coisa, para mim traz divisão. Patriarcado é um sistema moral no qual os homens detêm a responsabilidade através do poder primário, funções de liderança... Não, peraí, eu quero o dicionário. Aqui já tá cheio de vieses. Forma de organização social em que predomina a autoridade paterna, perfeito. Dignidade ou jurisdição do patriarca, perfeito, tá? Então eu não gosto disso. Um patriarca, se ele não estiver... Um homem que é um patriarca, que alcançou esse desenvolvimento moral, se ele não está dominado pelo sistema de pensamento do ego negativo, ele é uma força social, na minha opinião, tá? Então vamos dizer que é uma sociedade dominada pelo sistema de pensamento do ego negativo. E isso acontece conosco mulheres e com os homens. E com os intermediários, ok? Com qualquer pessoa que esteja com os homossexuais, com os gays, com as lésbicas, não importa, tá bom? Então, isso está engatilhando uma mudança de paradigma de grandes proporções. Se você olhar desse jeito, sim. Nós estamos às vésperas... no cume de uma mudança massiva de poder, tá? Fazendo uma mudança para uma nova condição humana. Mary
Ditchwald declara no seu livro Influência: este é um mundo onde as mulheres podem, se escolherem, agarrar as rédeas do controle econômico. Sim, sempre. Já está acontecendo em nossas vidas, inclusive. De fato, à medida em que as mulheres têm o próprio controle financeiro de suas próprias vidas, elas são desafiadas, elas estão desafiando o sistema que prevalece, se recusando a buscar modelos de controle masculinos, de baixo para cima, né? E hierarquias. A hierarquia é típica dos homens. As mulheres se relacionam de uma forma mais horizontal, cooperativa. Não estão buscando mais a dominação, o autoengrandecimento. Então vocês vejam que tudo isso tem a ver com o ego negativo, tá bom? Porque se você pega uma hierarquia que é posicionada de forma saudável, ela é super importante, né? Porque o mais preparado, o mais inteligente, o mais estratégico, o mais capaz estará no topo liderando o grupo. Vou dar um exemplo para vocês de uma hierarquia que é absolutamente maravilhosa e funcional, que é a do clã dos lobos, das matilhas dos lobos. Um dia eu posso explicar para vocês como funciona uma matilha de lobos. É um animal absolutamente hierárquico, absolutamente não dominado pelo sistema de pensamento do ego negativo, tá bom? Muito bem. Então, as mulheres estão aderindo a qualidades distintamente femininas, enraizadas na colaboração, na nutrição e na construção de relacionamentos. Beleza. E é isso o que a mentora de executivos Linda Lawless descreve como só um minuto, um modelo de empoderamento mútuo, ajudar a construir o poder das outras pessoas enquanto simultaneamente você aumenta o seu próprio poder. Beleza, isso é Espírito Santo. Não estar disponível para jogar pelas velhas regras, o jogo de soma zero do ego negativo. Então as mulheres estão escrevendo novas regras, os homens também, muitos homens. Eu acho esse livro aqui, de certa medida, ele é muito preconceituoso, gente. O conteúdo do livro é maravilhoso, mas se você lê o livro do jeito que ela escreve, cara, ela praticamente tira os homens da jogada. Nossa, é muito preconceituoso. Muito, muito. Eu respeito o fato de que ela só trabalhe com mulheres, né? Mas tudo bem, é uma preferência. Mas, cara, como ela execra, como o livro dela tem um viés de ego negativo. Talvez por isso ela coloque a palavra ego com letra maiúscula. Nossa Senhora. Os homens também estão escrevendo novas formas de fazer negócios. Totalmente. Clélia Peters... de uma mulher muito alta, de cerca de 30 anos, que veio ao meu retiro, é um exemplo desse tipo de mulher. Depois de conquistar o seu MBA, ela se uniu a uma prestigiosa firma de consultoria, a BCG. Extremamente inteligente e altamente ambiciosa, ela nunca fez menos, observem o verbo, ela nunca fez menos de $150 mil por ano. Isso é dinheiro à beça. E eu me senti muito apoiada na BCG, a empresa. Não havia um teto de vidro. Clélia me disse: eu gosto de ser bem-sucedida, eu quero ser bem-sucedida, mas quando eu vi como muitos que eram bem-sucedidos estavam vivendo e trabalhando, eu quis sair fora. O trabalho dominou as suas vidas ao ponto de que tudo o mais fosse excluído. Muitas das pessoas que eram as mais bem-sucedidas pareciam ser dirigidas pelo medo. Sim, o ego negativo.
elas não eram as pessoas mais inteligentes, as mais talentosas, mas tinham a maior resistência. Elas podiam ter o estômago para as demandas do emprego e para todo o estresse. Mas isso foi demais para mim, física e psicologicamente. Também estou fora. E eu estava sempre assustada, eu estava sempre hipervigilante, eu estava sempre, tipo, eletrizada, né? Já vivi muito assim. Muito, muito, muito. E nem tinha consciência na época. Agora, entre os trabalhos de consultoria que ela faz por conta própria, Clélia vê a si mesma, juntamente com outras incontáveis mulheres, como os canários na mina de carvão. O que é o canário na mina de carvão? Você solta o canário dentro da mina de carvão, é uma expressão que eles têm, né, no inglês, e o canário entra, e se ele não voltar é porque a mina tá cheia de CO2, então os trabalhadores não poderão entrar, tá? Se ele volta é porque a mina tá segura, se não volta eles vão ter que fazer determinadas coisas para poderem entrar na mina para minerar o carvão. Porque ela explicou, nós temos muito menos tolerância para um sistema baseado no ego. E aí eu vou dizer ego negativo, tá? Mas ela completou entusiasticamente. Eu considero este o mais excitante tempo para ser uma mulher nos últimos 2.500 anos. Ela não está sozinha nesse sentimento. Um recente artigo no site Bloomberg.com declarou que o empoderamento das mulheres parece ser uma das tendências econômicas transformativas do século XXI. Beleza. Pagamos um preço por isso também, né? O mundo está assistindo e tomando nota. Os traços mais associados com o feminino estão passando a ser mais valorizados e mais incorporados numa cultura predominantemente masculina. Eu diria que é masculina no sentido negativo, tá? Se a gente não adiciona isso, a coisa fica com um viés que, na minha opinião, não é legal. A gente tá saindo de um preconceito de dizer que a mulher é burra e incapaz para um preconceito tão ruim para dizer que o homem ele é predador, ele é ruim. Não, gente, tá tudo errado. Né? Tá tudo errado, não é nada disso. É o ego negativo. É como o ego negativo se manifesta no sexo masculino. É como o ego negativo se manifesta no sexo feminino. Né? E se você pegar uma abordagem junguiana, putz, aí a coisa fica melhor ainda. Porque nós temos energias femininas e masculinas dentro de nós. Então, onde é que eu tô operando mais hoje? No meu masculino ou no meu feminino? E isso não tem a ver com as minhas preferências sexuais. Porque na hora em que eu entro no trabalho, o meu trabalho é extremamente masculino. Né? Ok? Se eu sou a presidente de uma empresa, o meu trabalho é extremamente masculino. Então, como é que eu tô apresentando essa energia para o mundo? É a partir do ego ou é a partir do Espírito Santo? Essa que é a pergunta. Nesse sentido, no meu ponto de vista, ela se equivoca totalmente. Talvez ela não esteja sendo feliz na maneira em que ela está escrevendo o texto dela, tá bom? Como o jornal The Wall Street Journal reportou em 2011, os lucros das 500 firmas que mais agressivamente promoveram as mulheres mostraram ser 34% mais elevados do que a média da indústria. Outros estudos apontam para surtos, né, de lucros similares em empresas com mais mulheres em quadros corporativos. Os tipos de companhias que nós admiramos hoje também são aqueles que dependem de atributos femininos. Escreveu a revista Fast Company em dezembro de 2007.
A mudança está ocorrendo não apenas no local de trabalho, mas nas famílias. Nos encontros do PTA, não sei o que é o PTA, qualquer. Peraí. Esse é o assim chamado efeito feminino, que está transformando a norma histórica em algo que está se tornando mais claro e mais preferido estilo de liderança. Então, a minha observação aqui isso também está acontecendo com os homens, tá? Porque o sistema de pensamento do ego negativo tá se quebrando, tá se desfazendo, tá bom? É como as mulheres, de uma forma geral, estão menos conectadas com o ego negativo, estão mais próximas do Espírito Santo, porque na Santíssima Trindade você tem o Pai, o masculino, o Espírito Santo, o feminino e o Filho, né? Então isso está sendo verificado, tá bom? Mas acho que também no sentido de que surge uma maior adesão a valores éticos, a valores espirituais, a valores morais, a valores de cooperação em lugar de competição. Hoje, o tipo de liderança de comando e controle ofereceu caminho a uma nova abordagem, concordo. Diz o professor da Harvard Universidade de Harvard, o professor e anteriormente conselheiro de 4 presidentes, David Gergen, na sua introdução do livro Poder Iluminado, como as mulheres estão transformando a prática da liderança, tá? Quando nós descrevemos uma nova liderança, empregamos termos como consensual, relacional, baseado em redes, cuidadoso, inclusivo, aberto, transparente, todas as qualidades que associamos com o feminino, ela própria coloca aspas, estilo de liderança. Mas não se engane, não se trata de homens versus mulheres. Amém que ela escreveu isso. Estou lendo o livro com vocês, tá? Junto com vocês. Todos nós temos forças para chegarmos na festa. O que é necessário é uma síntese e uma celebração de ambos os gêneros. Amém. À medida em que a energia feminina, que reside em ambos os sexos, amém, embora seja frequentemente reprimida nos homens, o ego negativo faz isso, à medida em que a gente abandona isso, já não acontece mais, igualmente valorizada com o masculino, a parceria que vai substituir a polarização. Amém, 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 gente, vamos sair dessa polarização. Homem sem ego negativo, homem dominado pelo sistema de pensamento do Espírito Santo é maravilhoso. Mulher dominada pelo sistema de pensamento do Espírito Santo é maravilhoso. A mulher dominada pelo ego negativo é o capeta. O homem dominado pelo ego negativo é Satã. Não, que isso? Ou como a antropologista e bióloga Ellen Fisher tão eloquentemente coloca, homens e mulheres são como 2 pés. Eles podem ajudar uns aos outros a seguirem em frente. Claro, gente, é o tal. 2 pés, 2 mãos, é isso. É parceria, é colaboração, é casamento, é matrimônio, é harmonia. É um princípio funcionando em harmonia com o outro. Isso é que foi perdido, né? Não à toa a galera falou que Jesus era solteiro. Não era, gente. Jesus era casado com Maria Madalena. E muito bem casado. Né? E inventaram aquela história toda de que ela era uma prostituta, de que ela estava possuída pelos 7 demônios. Tudo mentira. Para suprimir o feminino. Tá? Quando você suprime uma energia que é complementar à outra, a outra aumenta, se sobrepuja à primeira e você tem um tremendo desequilíbrio. É o que a gente vive hoje no mundo. E isso é o que está começando a acontecer, correto. Começou a acontecer lá nos Estados Unidos na frente, já chegou no Brasil. Enquanto o patriarcado, que para mim não é patriarcado, enquanto o sistema de pensamento do ego negativo
vagarosamente se desfaz, porque não funciona mais, a cultura está assumindo o que o escritor Sam Kim chama de jornada para além do gênero, que evolui para uma parceria de uma sociedade de parceria. Não mais precisamos temer sermos completamente nós mesmos em toda a nossa feminilidade usando nossa influência. Peraí, deixa eu ver se eu tô traduzindo certo, gente. Peraí, só um minuto. Nosso poder, a nossa influência nos nossos próprios termos. Finalmente, é alegre ser uma mulher. Eu acho que sempre foi, né? Acho que sempre foi. Sempre tivemos o lado bom e o lado mais desafiador, né? E para os homens isso também é sofrimento. Porque não vai me dizer você que o homem, por mais machista que seja, ele não sofra vendo a mãe dele apanhar do pai dele, tá? Então olha só. Uma sociedade doente é composta por indivíduos doentes e não por homens doentes, né? Tá todo mundo doente. E são as mulheres que estão lá ensinando o que é ser uma mulher para suas filhas, e são as mulheres que estão lá ensinando o que é ser homem para os seus filhos, e são os homens que estão lá fazendo também a mesma coisa. Tá bom? Então vamos sair aqui desse pensamento polarizado ridículo que nada tem a ver com o que Jesus nos ensina em Um Curso em Milagres. Tá bom? O perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. O perdão retrata um mundo em que não há mais sofrimento, em que a perda vem a ser impossível e a raiva não faz nenhum sentido. O ataque se foi e a loucura chegou ao fim. Que sofrimento pode ser concebível agora? Que perda pode ser mantida? O mundo vem a ser um lugar de alegria, abundância, caridade e de doação sem fim. É agora tão semelhante ao céu que se transforma rapidamente na luz que ele reflete. E assim a jornada que o Filho de Deus começou terminou na luz da qual veio o Filho de Deus. Pai, queremos devolver as nossas mentes a Ti. Nós as traímos, as mantivemos presas na amargura e as amedrontamos com pensamentos de violência e morte. Agora queremos novamente descansar em Ti, tal como Tu nos criaste. Tá bom? Quase 1 hora de vídeo, cruzes. Falei pra caramba hoje, não sabia que estava tão empolgada. Tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, esta era a mensagem do dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.